Mas o timing acabou sendo um problema. No mesmo dia, uma declaração de Eduardo Bolsonaro avisando que vai permanecer nos Estados Unidos e se licenciar do mandato parlamentar dominou o noticiário e acabou tirando o protagonismo do governo. Esse episódio levanta um debate importante: como é que o governo pode tentar melhorar a sua imagem e evitar que as estratégias de comunicação sejam ofuscadas. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar com a especialista em marketing político, Lorena Monteiro. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Tudo bem? É isso mesmo que vocês falaram. A gente tem tido uma leve crise de comunicação no governo, e esse case do imposto de renda, ele vinha para ser um grande trabalho do governo atual para melhorar essa popularidade. Essa medida foi anunciada desde o começo do ano, né? Eles vêm tentando, justamente porque saiu a pesquisa da aprovação de 24%. Então, o governo estava aí numa corrida para tentar melhorar essa popularidade e tem tido problemas em relação a isso, porque as comunicações estão tardias. Anteriormente, a gente teve a questão do Pix, que foi comunicado tardiamente, de uma maneira muito distante da população, e deu para a direita uma narrativa perfeita. Então, a gente teve aí mais um problema nessa questão do imposto de renda, mas dessa vez de timing, porque a comunicação está até mais acessível. Isso reflete a mudança do secretariado, né? Então, a gente teve uma comunicação mais acessível, mais explicativa para a população, mais na linguagem do dia a dia, porém, a gente teve uma notícia do Eduardo Bolsonaro se licenciando do cargo de deputado e ficando nos Estados Unidos. E ele conseguiu trazer uma narrativa dentro disso e tomar conta dessa narrativa muito bem. O que era um revés para ele se tornou uma oportunidade de comunicação. E a gente vai ter números muito distantes e diferentes de uma comunicação para outra. Por exemplo, o vídeo da comunicação do Eduardo Bolsonaro bateu mais de 2 milhões de views só no Instagram, 700 mil no YouTube, no antigo Twitter, no X, nem se fala. Foram mais de 136 mil postagens sobre o Eduardo, contra apenas 26 mil do imposto de renda. Então, a gente vai ter aí essa questão da comunicação de massa conseguindo ser um expoente para a direita. A gente tem um controle de narrativa digital muito forte. Isso a gente pode ver nos Trend Topics, por exemplo. A gente tem 2 hashtags em alta: Somos Toda Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, enquanto a gente não tem nenhuma sobre o imposto de renda. A gente vai ter a hashtag de mercado, que vai falar um pouco sobre o que você falou, né, do impacto que essa ação vai ter dentro do mercado e como isso melhorou um pouco a visão do governo atual, mas ainda assim a gente não consegue ter o governo emplacando a hashtag, por exemplo, nas redes sociais. Então, acho que ainda está um pouco distante de conseguir de reverter essa situação e conseguir ter protagonismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já avisou que vai dar celeridade a debate desse projeto lá na Câmara. O presidente também do Senado, o Davi Alcolumbre, também fez esse reforço. E vários deputados e senadores já têm mostrado que estão a favor desse projeto. Você acha que nesse caminho que o projeto ainda vai ter, né, a gente falou especificamente dessa decisão do Eduardo, mas o projeto ainda tem um caminho para seguir lá dentro no Congresso Nacional, você acha que o governo pode reverter essa situação e pegar o protagonismo para si? Ou, no caso desse, que é um projeto que tem muita aprovação dentro do próprio Congresso, isso vai acabar sendo diluído e vão ficar vários pais desse projeto aí, no fim das contas? Olha, eu acredito que a gente tem muito tempo até que ele seja implementado 100%. Ele é um projeto para 2026, que casa com um período eleitoral, então, obviamente, eles vão trabalhar muito em cima disso para trazer popularidade para o governo, mas a gente também tem outros projetos em mente, né? Tem a nova etapa dos mais médicos, a gente vai ter ampliação da Minha Casa Minha Vida para a classe média. Então, esses 3 projetos, que são projetos grandes, voltados à população, se forem bem executados e tiverem um bom plano de comunicação, podem trazer protagonismo para o governo. Mas eles precisam também entender que estão com oposição muito forte na narrativa digital. Então, é necessário que seja pensado com mais eficácia, uma estratégia mais bem elaborada, para que a gente tenha esse controle de narrativa, né, pelo governo. E aí tem outras questões, por exemplo, a tributação das faixas salariais,
pode gerar uma ação negativa, os alimentos com alta da inflação podem gerar uma onda negativa também. Então, vai ser necessário aí um leve jogo de cintura e uma estratégia de comunicação bem eficaz para trazer esse protagonismo para o governo. A gente teve no domingo a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio, a gente teve ontem o anúncio do Eduardo Bolsonaro. Semana que vem começa no STF o julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você entende essa força ainda da comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, mesmo estando aí lidando com essa situação que envolve o STF e também diante dessa, talvez, às vezes, inércia do governo em conseguir se comunicar tão bem com o público? Como é que você acha que o governo pode aprender com o bolsonarismo e vice-versa? Eu acho que a direita brasileira, ela entendeu que todo mundo é protagonista nesse caminho da comunicação. Então, eles criam estratégias de massa. Não necessariamente só pessoas públicas, políticas, falam sobre comunicação, mas a massa fala sobre comunicação e de maneira muito acessível. Então, a direita, ela faz curso, faz tutorial, ela ensina com que o eleitorado se torne protagonismo da comunicação política. Então, eu acho que esse foi a grande virada de chave desse momento político que a gente vive. Porque comunicação de massa não é só ter boas ações, mas ter uma narrativa e um engajamento legal. E a direita consegue ter esse engajamento. Gritante essa distância, né? Esse gap que a direita e a esquerda têm quanto engajamento nas redes sociais. Então, a oposição tem sido muito eficiente em se antecipar e dominar esse debate político, porque ela cria narrativa para si. Então, o terreno pode até ter sido preparado pelo governo, mas a oposição tem conseguido se antecipar e comunicar de uma maneira mais fluida e de uma maneira mais entendível, mais acessível para o público, que faz com que isso repercuta mais. Então, a gente consegue ter dados do X, do Instagram, do YouTube, do Facebook, mas a gente não consegue nem saber a profundidade desse engajamento no WhatsApp, por exemplo, que é um grande diferencial na política atual. Lorena, agora falando especificamente do Sidônio Palmeira, que assumiu a comunicação do governo em janeiro, queria que você pudesse fazer para a gente, então, uma avaliação dessa gestão dele até aqui e o que é que você acha que ainda precisa ser mudado? Olha, eu acho que quando o Sidônio entrou no lugar do Palmeira, a gente teve uma grande diferença. A gente vai ter, por exemplo, o discurso do Lula sobre a ação do imposto de renda sendo muito mais acessível. A gente vai ter a comunicação no Instagram do governo muito mais acessível também. Uma fala bem direta, explicando, olha, vocês que são motoristas vão economizar tanto, vocês que são enfermeiras vão economizar tanto. Então, ele desce do discurso do imposto de renda, que, no geral, é algo complicado para a população, e vai lá embaixo e diz, gente, vai ser mais fácil para vocês. Eu acho que isso foi um acerto, eles acertaram. O ruim realmente foi o timing. Mas a fala do Lula e a comunicação estratégica do governo foi muito mais acessível. Isso reflete essa troca. O que a gente teve antes, um erro de comunicação, deixando as coisas muito mais distantes, o Sidônio conseguiu aproximar. O desafio dele realmente vai ser traçar essa estratégia para que não tenha uma oposição fazendo estratégia melhor que a deles. É algo que sempre pode acontecer, ainda mais diante aí das eleições presidenciais do ano que vem. Lorena, muito obrigado por participar aqui com a gente no Boletim Metrópolis. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite.